Olá, queridos do meu canal. Estamos aqui mais um dia, com você, falando de um tema que tem tirado o meu sono, Tenho visto muitas pessoas com vários problemas emocionais e hoje eu quero ir direto ao ponto e falar a respeito daquilo que eu mais vejo acontecer dentro da vida de um transexual. A vida de uma pessoa que se perdeu em meio à identidade verdadeira dela em Deus. Muitas vezes eu também vejo essa mesma síndrome do impostor ou de alguém que realmente não sabe da sua identidade com pessoas que, na verdade, não têm nenhum problema sexual. Elas não têm, assim, questões a respeito de ser um homem ou uma mulher, mas elas muitas vezes se abrem para outras pessoas, mas de uma maneira muito desconfortável. Ela se abre sem ser íntima. Eu não sei se você já percebeu que vivemos num mundo hoje onde as pessoas têm mais facilidade de ter intimidade sexual do que intimidade emocional. Tem muita gente que pratica sexo, mas tem medo de abrir o coração, porque esse medo, ele, na verdade, está ligado lá no passado infantil da juventude, ele ainda carrega consequências daqueles sofrimentos até hoje. E muitas vezes eles não sabem como lidar. Eu queria falar com você a respeito das dores, das perdas do passado, que estão diretamente influenciando na maneira como você se relaciona com você mesmo e com os outros. Muitas vezes eu vejo também afetando a maneira como você se relaciona com Deus. Por quê? Porque você passa a viver uma vida pesada, num distanciamento de Deus, o que te dificulta demais você ter intimidade com Deus, e você começa a perceber que os sintomas de uns traumas, gatilhos emocionais vividos lá atrás na infância ou na adolescência, naquele período mais crucial, onde você ainda está formando a sua personalidade, você começa a não lembrar dos sofrimentos vividos lá ao longo da sua vida, principalmente nessa fase da infância, que, como eu sempre digo, é um terreno pelo qual você vai caminhar uma vida inteira. A infância é crucial para que você se desenvolva saudavelmente, tá? Então, esses gatilhos, esse sofrimento de estar em uma família de origem, que é totalmente disfuncional, porque problemas todos nós temos, mas uma família tóxica, abusiva, onde você tem ali experiências dolorosas, hoje, de alguma forma, vai se manifestar em compulsões. Eu quero falar para você que sente que tem algum vício que você não dá conta de se livrar. Provavelmente também você tem medo de se envolver emocionalmente com alguém, o que afeta muito as mulheres que se vendem o seu corpo e elas se sentem mais confortável em vender o corpo do que dividir o coração. Muitas vezes você também vê a agressividade, É aquela pessoa que em qualquer situação ela solta tudo que está dentro dela como se ela tivesse em rebelião com Deus, com o mundo, Existem também aquelas pessoas que têm fobia. Muitas pessoas têm fobia de baratas, de ratos, de ficar presa em algum lugar. Tudo isso, gente, são gatilhos mentais. A depressão, que é a doença do século, é uma das maiores necessidades básicas do ser humano, ter uma mente em paz. Hoje, qualquer ser humano que você encontra, ele precisa de afetividade. E muitas vezes você vê psicólogos aí, até aqui nos Estados Unidos mesmo, pessoas trabalhando em institutos enormes, principalmente no estado onde eu morei, no Massachusetts. Eu vejo várias e várias pessoas que estão fazendo pesquisas para entender como funciona o cérebro humano. E foi interessante, esses dias eu vi um que desenvolveu uma pirâmide, ainda que muitas pessoas estão questionando essa pirâmide, mas eu não posso negar, foi interessante. As 5 necessidades básicas de um ser humano, ele diz que é fisiológica, segurança, sociais, necessidade de estima, realização pessoal
E dentro dessas 5, qualquer uma delas que faltar, com certeza você não vai ser uma pessoa saudável. Eu achei interessante, apesar de discordar em algumas partes, ele diz assim, olha, fisiológica, as pessoas têm que comer, ela tem fome, tem sede, tem sono, né? Eu acho interessante que ele coloca o sexo também como uma necessidade fisiológica. Eu particularmente discordo, porque eu acredito que não são todas as pessoas que nascem com a necessidade básica do sexo. Existem sim pessoas que se dão muito bem com uma vida tranquila em relação a isso. Ela quer ou gosta de ter, mas não é para ela uma necessidade básica. Enfim, se esse não é o seu caso, talvez você não vai entender muito bem o que eu estou dizendo. Mas, de uma forma muito básica, eu como neurocientista estudei muito a respeito disso, gente. Não é necessariamente algo relacionado com a repressão sexual. Eu acho interessante que Freud fala na clínica psicológica dele, no dia a dia, né, no atendimento das pessoas, que se todas as pessoas se envolvessem regularmente em atividades sexuais, elas iam encontrar muitos que se queixam de ansiedade, ou seja, o contrário, elas vão ficar mais calmas, talvez elas vão ficar até mais agitadas, mais ansiosas. Aquela coisa da carnalidade nem sempre é a solução para que você se sinta uma pessoa calma, tranquila, equilibrada, tá? Esse autoexagero explica, muitos cientistas, pessoas brilhantes falam disso, diz que a abstinência sexual, ela faz com que muitas pessoas parem de se tornar ansiosas. Tem um livro muito bom, ele é chamado Significado de Ansiedade. Jesus Cristo foi o maior exemplo que nós podemos citar na humanidade de alguém que viveu por 33 anos e meio e não teve vida sexual. Aí você vai me dizer, poxa pastora, mas ele era Deus. Não, gente, olha, não é por isso. Ele foi o único exemplo perfeito de saúde emocional, psicológica, mental de todos os tempos da humanidade. Mas ele tinha uma rotina, ele tinha uma forma de lidar com os problemas. Será que nós, como seres humanos, imitamos ele? Será que a gente para meditar nas palavras do Senhor todo o tempo? Será que nós temos uma rotina de rever tudo aquilo que nós passamos durante o dia, levar diante do Senhor, meditar na palavra, ruminar dentro de nós o que o Senhor quer falar conosco? Vale dizer que a simples necessidade de se sentir seguro ou segura dentro de uma casa é também uma das formas onde você se torna alguém saudável. É muito importante em toda a amplitude de um ser humano, uma criança se sentir segura. Sabia que muitas pessoas só se sentem seguras se ela tem um trabalho estável que dá dinheiro, um plano de saúde bom, um plano de vida seguro, né? De milhões de dólares para deixar para os filhos. Ele coloca tudo isso acima do que ele pensa que Deus pode cuidar dele. E é tão feio, tão ilusório isso tudo, porque apesar disso tudo sim gerar, e nós não vamos negar, um pouco de estabilidade, nem o próprio fôlego de vida é garantido a nós no dia de amanhã. Nós vamos dormir e não temos certeza se vamos acordar. Da onde vem, né? Tantas necessidades emocionais, sociais, profissionais. Gente, nós somos seres humanos. E nós somos feitos, sim, de necessidades sociais, necessidade de amor, de afeto, de carinho, de sentimentos. Muitas vezes, sabe por que um transexual permanece nas ruas? Porque ele tem vontade de permanecer a um grupo, a uma família. Ali, a família que ele não teve, ele pensa que ele tem ali. Quando, na verdade, eles estão vivendo situações momentâneas de dopamina. Não existe ali solidez, porque eles estão fora da identidade que Deus os criou. Depois de tudo isso, gente, vem a autoestima. Quer dizer, eles querem reconhecimento, querem sentir que são pessoas vistas com admiração, que eles têm capacidades pessoais, eles querem se sentir valorizados, né? Eles querem se sentir com valorização pessoal. Então, finalmente, essas qualidades são necessidades de autorrealização. E o indivíduo, gente, ele procura se tornar aquilo que ele pode ser. Sabe, eu creio que nós temos que ver com criatividade, com moralidade, segundo o relato bíblico que Deus criou.
Porque Deus criou e colocou no jardim do Éden homem e mulher, Adão e Eva. E eles eram felizes. Eles não sentiam falta de nada. De todas as necessidades deles, nenhuma faltava. Eles eram satisfeitos, eles eram saudáveis, eles não tinham doença, eles não tinham carência de afeto. Em nenhum momento a Bíblia relata, e olha que a Bíblia relata, carências e vulnerabilidades de várias pessoas. Como nós sabemos, a Bíblia é completa de descrições onde o homem falha nas suas carências emocionais. Até Elias, dentro da caverna, gritou, né? Já chega, Senhor, me leva. Ele pediu a morte no desespero dele. Um profeta tão usado por Deus de uma maneira tão poderosa. Mas a Bíblia não fala que Adão e Eva gritaram de carência, de dor, de medo, de angústia, de depressão, de violência, de ansiedade, porque Deus não estava vindo rápido, porque ele demorava a vir no fim da tarde, né? É um problema que a Bíblia chama de pecado. A Bíblia chama de pecado um único problema que nos gera transgressão da lei, a lei de Deus. E isso nos traz e produz consequências muito dolorosas. A gente sabe disso e nós sabemos que a morte é invariavelmente o que vai acontecer com uma pessoa que entra em pecado. Mas tudo aquilo que faz você infeliz, que te machuca, que produz tragédias e que, não diferente, fez com que tragédias alcançassem Adão e Eva, que pecaram, o pecado de desconfiar da sabedoria de Deus, da bondade de Deus. Eles desconfiaram dessa qualidade que Deus tem de conhecer todas as coisas, né? A bondade de Deus já perseguia eles desde o princípio, mas um dos vários problemas que nós vimos, que eu posso aqui claramente ilustrar, né, um problema de uma prostituta, né, que está nas ruas se vendendo para homens, ou de um trans, né, é o quê? A desconfiança da existência de um Deus. Muitos deles nem sabem se realmente Deus existe, porque são tantas dores, tantas lutas que eles passaram na infância, né? É uma descrença na palavra de Deus. Será que isso aqui é verdade mesmo? Alguns deles até já ouviram a palavra, mas eles rejeitam. Rejeitam também a autoridade de Deus. Porque a partir daí, depois do pecado original de Adão e Eva, nunca mais houve uma família 100% normal em termos afetivos. Todas as famílias foram afetadas 100%. Algumas mais do que as outras, mas enfim, todas têm necessidade de afeto e foram prejudicadas. Todas elas. Em todas as famílias, em todos os tempos, gente, em todas as sociedades, ocorreu uma tendência para superproteger a negligência ou para a rigidez. Então, todos fomos atingidos pelo pecado, porque ele entrou na nossa natureza humana. O pecado, ele entrou com o egoísmo, o orgulho, outros problemas que até então geraram perda de algo, perda de ajuste emocional, perda de segurança. Então nós ficamos carentes. Nós passamos uma infância cheia de dores. Muitas vezes você tem muito dinheiro, como eu vivia uma vida de patricinha, mas eu não sentia que eu era amada. A diferença é que uns são carentes demais de serem mais racionais, e outros se tornaram sensíveis demais, e outros são carentes de serem mais afetivos porque se tornaram racionais demais. E eu creio que só o Senhor Jesus é que conseguia viver aqui nesse planeta como um ser humano, e ele conseguia equilibrar a razão e a emoção. Porque aí, quando uma pessoa não consegue lidar com a emoção, a afetividade, e ela consegue fazer com que as suas reações consigam ser equilibradas, e ela não consegue se desenvolver, e aí sim, ela começa a se entregar a vícios, obsessão, compulsão. Pessoas que ela se entrega, vai demais na academia, malha, começa a idolatrar o corpo, né? Outras começam a ficar ninfomaníaca. O sexo para ela é um lugar maravilhoso que ela se vicia naquilo a ponto dela chorar, ela não quer mais, ela não tem mais prazer com aquilo, porque tudo demais não causa prazer, irmãos. Tudo sem equilíbrio é terrível, é aprisionante. E aí eu vejo algumas que são aprisionadas em compras, né? Ela sai, ela vai no shopping, ela compra. Meu Deus, tem outras
que elas são viciadas na dopamina de começar relacionamentos. A partir do momento que o relacionamento dela começa a ficar um pouco monótono, ela passou da fase do romance, ela já muda de relacionamento, né? Por quê? Porque ela tem aversão à intimidade. A intimidade liberta, né? Mas o sexo sem intimidade, ele aprisiona. Então, pessoas se automutilam. Por quê? Porque elas estão vazias e elas começam a fazer cirurgia, 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 cirurgia. Outras correm como que loucas atrás do dinheiro, né? Atrás do dinheiro, porque o dinheiro é como se o respeito que elas vão adquirir tendo dinheiro, posição social, status, fosse preencher todo o vazio que está lá dentro dela. Outras para pornografia, ela não consegue. Ela não consegue. Ela acredita na mentira de Satanás, que é só mais uma coisa que não está afetando ninguém, nem fazendo mal a ninguém. Quando, na verdade, ela está completamente aprisionada na dopamina, que é aquele pequeno prazer de milésimos de segundos dá para ela, onde, na verdade, ela não consegue mais ter um relacionamento limpo, transparente com nenhum outro ser humano. Porque na pornografia ela começa a se mutilar emocionalmente. Gente, quantas pessoas, pastores, nós conhecemos viciados em pornografia ou em álcool, bebem muito, né? Ah, você está falando isso porque você tem facilidade e não bebe. Queridos, eu parei de beber justamente porque na minha vida eu entendi que seria um motivo de recurso emocional para me arrancar dos meus gatilhos de infância. E enquanto você não trata isso, você se entrega ao vício. Pessoas viciadas em videogame. Se o seu filho está viciado em videogame, olhe para ele e entenda o que aconteceu em algum momento da infância que ele se perdeu, que faltou algo nele. Porque, queridos, é um tipo de droga, é uma obsessão, né? É aquilo que não sai do seu pensamento. É uma compulsão. É aquilo que, numa atividade, numa coisa, numa pessoa, como tentativa de sobreviver, ela não consegue abrir mão. Ela não fica sem. É o celular que não sai da mão. Cada dia mais eu vejo pessoas com uma compulsão tão louca que elas não sabem mais o que fazer. Elas querem ser de Deus. Elas querem viver uma vida genuinamente para o Senhor. Mas elas são entorpecidas pela experiência de uma pessoa sofrida no passado, na infância, que não teve o amor que queria, que não teve um pai, uma mãe que o corrigisse também, para que ele entendesse que há limites. E justamente, você sabia que tem crianças que não se sentem amadas justamente porque elas não são corrigidas? Você sabia que o que a pessoa vive naquele momento, quando ela é corrigida, é uma sensação até boa lá no fundo de que meu pai me ama, por isso que não me permite fazer isso ou aquilo? Você pode se tornar compulsivo se você não é corrigido pelos seus pais. Ou se você não corrige os seus filhos. Você está achando que você está aliviando ele dos machucados emocionais? Jamais, você está criando novos. Sabe o que acontece? Você pode se tornar compulsivo por causa dos machucados emocionais do seu passado. Mas também pelas decisões que você está tomando sobre o valor que você tem pessoalmente. Sabia que porque você olha para os seus pais muito jovem e eles às vezes tratam você com aquele desdém de uma maneira muito rude e você não tem maturidade para entender que eles estão sem cabeça naquele momento, está te tratando mal, é muito duro para uma criança reconhecer que o pai e a mãe estão errados, porque são os heróis dela. Então o que ela vai pensar? Automaticamente, se você foi muito dura com ela e você é o herói dela, ela vai se olhar e dizer, eu não tenho valor nenhum, errado sou eu. Meu pai não gosta de mim, nem minha mãe gosta de mim. Por quê? Porque eu sou errada. Eu sou um verme. E aí sabe o que acontece? Você perde seu valor pessoal. Você já começa desde criancinha, sem seu valor pessoal. Sobre a sua capacidade de amar, sobre se realmente você merece ser amado ou ser amada. O que eu mais vejo dentro da prostituição, no meio de pessoas que vivem a transexualidade, tudo isso, são pessoas que não se veem dignas de serem amadas ou de serem amados. Eles se tornam aquilo que eles mais temem por causa da dor. Eles se tornam aquilo que nos causa menos dor. Eles se tornam tudo aquilo que eles têm medo justamente por não se verem dignos e dignas. Sabia? Você pode me dizer, ah, mas eu me tornei isso daqui que me faz sofrer porque, sei lá, talvez eu sou burra mesmo, fiz essa escolha. Não. A maioria deles não gosta de ser assim.
Você vê no olhar deles que eles não estão felizes na rua se prostituindo, sabe? Ele pode olhar e dizer, olha, como é que eu tenho tanta fobia? Como é que eu tenho e vivo em pânico? Como é que eu tô dizendo que se a gente se torna aquilo que nos causa menos a dor, se eu odeio tanto aquilo, se eu odeio tanto meu pai que me maltratou, por que eu me tornei igual a ele? Se eu odeio tanto o vício que meu pai usava, bebida, por que eu comecei a beber como ele? É simples. É você começar a se olhar dizendo, aquilo que me causou mais dor, provavelmente, foi como meu cérebro foi configurado. Então eu vou querer praticar aquilo que mais me fizeram na vida. A maior dor que te causaram, provavelmente, vai te arrastar para que você repita ela com outros. E eu vou dizer para vocês, hoje é o melhor que você pôde fazer, porque até hoje você não teve conhecimento de tudo aquilo que foi gerado através dos seus recursos psicológicos. Tudo que você está vivendo é um sintoma, é uma fobia, seja um pânico, uma depressão, tudo que você está vivendo, a dependência química das drogas, as compulsões alimentares. Você vê que a pessoa, às vezes ela é um pastor, mas ela está enorme, ela é glutona, ela não consegue se livrar dos vícios da glutonaria. Ela não consegue largar a bebida porque ela começa sempre usando o jargão dos crentes, né? Beber não é pecado, não tem problema não. São defesas que você está usando, porque você ainda não aprendeu que você está sendo um reflexo das suas dores do passado. Você está usando aquilo que você ainda não aprendeu, porque você não sabe lidar com os seus conflitos de uma maneira melhor. Deixa eu te explicar melhor. Uma criança, ela pode ter sido vítima de abuso verbal, abuso afetivo e até abuso físico. Logo lá na infância, pelo seu pai e pela sua mãe. Talvez de maneira inconsciente. Você foi gerado de uma maneira agressiva, irônica. É como se uma criança a vida inteira não tivesse tido a certeza de que ela era amada. Sabe o que acontece? Ela começa a se encolher. Ela começa a se retrair. Ela vai ficar fechada. E ela pode ter crescido com uma característica de introversão, por exemplo, que impede ela de se relacionar socialmente de forma agradável. Então ela prefere ficar sozinha, isolada. A maioria deles pode até ter relacionamento sexual, mas não intimidade. Esse isolamento, gente, ele produz muita dor para essa criança. O fato dela ter se tornado fechada socialmente foi o melhor que ela conseguiu fazer. Se fechar, na verdade, é uma defesa que é usada para ela proteger os abusos que ela teve na família de origem, sabia? É um escudo de autoproteção contra a dor que ela ainda sente, porque ela foi rejeitada pelo pai, rejeitada pela mãe. É um escudo que protege ela, mas também afasta ela de ter contato íntimo com outras pessoas. Afasta ela de ser curada. Porque pessoas ferem pessoas, mas pessoas também curam pessoas. Então, assim, nesse exemplo, é essa pessoa que se sente, assim, mais à vontade em manifestar sua forma física do que manifestar o seu íntimo, os seus sentimentos. Ela tem um escudo de proteção. Gente, eu vejo muito esse tipo de pessoa. Ela tem medo porque nela tem causas, traumas, feridas difíceis demais. A manifestação do sofrimento dela vai para uma compulsão. É aquele distúrbio, sabe? É um sinal de que algo na vida mental da pessoa está mal. É uma defesa. Porque quando a pessoa está envolvida com a compulsão, ela desvia o pensamento da dor, do sentimento original da dor. Então ela começa a olhar para o objeto da compulsão dela. Se é a comida, ela vai ficar focada ali na comida. Se é o álcool, ela vai ficar focada no álcool. A compulsão dela é um desespero no campo emocional, que serve para proteger ela dessa dor, que é associada normalmente com o amor que ela não recebeu. Eu vou dizer para vocês, gente, é muito triste. Eu vejo pessoas com uma carência afetiva no último grau, descontando na comida, na alimentação, em relacionamentos abusivos. É uma coisa terrível. E para a pessoa lidar com isso, evitar dor, ela vai inventar todas as complicações possíveis, todas as fobias possíveis, todos os vícios possíveis. Daí vem a entrada para todo tipo de droga.
sabe? E é terrível. Muitas vezes a gente não tem força para tirar essa pessoa desse lugar porque é muito mental. O objetivo de eu fazer esse vídeo é para ajudar pessoas a sair desse nível de sofrimento como depressão, fobia, pânico, ansiedade. Sabe quando a pessoa tem uma preocupação excessiva? E a maioria delas, gente, ela acaba ficando dependente de medicação. Ela não consegue se libertar totalmente. Por quê? Porque ela pode melhorar, mas ser livre disso só com o Senhor Jesus. Olha, por exemplo, se você teve todos e vários relacionamentos onde você se vê sofrendo muito, sabe aquela pessoa que ouve ali aquela música romântica, sertaneja, ou que fala de dor de cotovelo, e ela tá sempre se encaixando em todas as letras. Ela não tem valor pessoal, porque ela não sabe decifrar o que cultivou na mente dela esse desvalor. É o desejo de ser amado. Sabe aquela coisa? Porque ele saiu da infância sem ter certeza de que ele era amado, irmão. A maioria dos transexuais, das pessoas que são assim, sem identidade, são pessoas diante do Senhor, irmão. Eu estou te falando isso aqui porque eu estudei muito a respeito, mas principalmente eu fui uma dessas pessoas. Para mim, era difícil sentir que eu era realmente amada. Por isso que essa blusa aqui, ó, do Ministério Anastasia, atrás, eu tenho Oséias 2:23, que diz: eu sou amada, eu sou amado. Será que isso produziu nessa pessoa um pensamento, uma crença sobre si mesma, como ela não tem valor? Porque é muito comum a criança viver num ambiente de frieza afetiva. Muitas vezes ela não é nem maltratada, mas é um ambiente hostil, sabe? Frio, onde ela cultiva inconscientemente pensamentos de que ela não tem muita importância. E eu vou dizer para vocês, por que as crianças podem desenvolver esse tipo de pensamento, sentimento de desvalor? Porque naturalmente, para elas, os pais sempre estão certos. Como eu disse para vocês, é muito difícil uma criança olhar para o pai e para a mãe e pensar: eles estão errados, eles perderam o controle, eles me agrediram, ou seja, verbalmente, ou emocionalmente, ou fisicamente, com palavras duras, com atitudes estúpidas. É muito difícil para essa criança olhar para eles e pensar: eu estou certa, eles estão errados. Não. Normalmente, ela vai acolher todas as mentiras do diabo ali. E a mente dela, até o cérebro dela ainda está se formando. Ele não tem maturidade para entender que os pais estão em desequilíbrio, estão perdendo a mão ali, e que, na verdade, errados estão os pais. Eles são preciosos. Eles não conseguem ver com esse nível de maturidade, gente. Então, parece que eu estou assim com uma geração mimimi, mas não é. Nós estamos falando da formação de uma criança até se tornar um ser humano, um adulto. Então, assim, com poucos aninhos de idade, a criança ela não consegue pensar assim: ah, meu pai e minha mãe gritam comigo porque eles estão nervosos. Eles me batem porque eles perderam o senso e perderam a cabeça, mas eles me amam profundamente. Não. Pelo contrário, eles entram num pensamento angustiante. Para a criança pequena, então, admitir que seu pai e sua mãe erram é algo muito assustador, tá? Eles pensam que o pai e a mãe são completamente perfeitos, que imperfeito é ela, e aí ele começa a se culpar. Gente, a criança, deixa eu falar para vocês, ela precisa ver no pai e na mãe os heróis dela. Só quando chega na vida adulta é que ela vai poder olhar para o pai e a mãe com muita dificuldade e vai conseguir entender que eles não são perfeitos. Ela começa a admitir a imperfeição dos pais, mas isso vem com muito tempo, com a idade. Por quê, gente? Porque isso faz a gente sofrer. Você pensar que seu pai e sua mãe não é perfeito. Entende isso? Então, assim, só um adulto começa a examinar suas emoções, começa a tomar o passado e ver sua noção de valor pessoal. Até então, eles vão cultivar na mente o desejo de ser amado, de ser amada. O que você tem cultivado na sua mente? O que você tem idealizado, né? De ser amada, de ser amado? Você está preso na idealização, na fantasia de que o amor perfeito, de modo que perde o que é maravilhoso, e você só conseguiu ter o amor imperfeito. Você romantizou o amor a ponto de que você não entendeu
que os relacionamentos são imperfeitos e que nós, até na nossa forma de amar, somos imperfeitos. Será que você consegue hoje já adulto, já que esse vídeo eu estou fazendo para adultos, pessoas que já têm consciência de algumas coisas, pelo menos, né, em relação à sua própria vida, ao seu alto valor? Será que você consegue olhar para a sua infância e começar a meditar em tudo que você viveu até aqui e entender o seu modo de operar e enxergar que você foi gerado nesse lugar atual? Será que você consegue olhar para o seu passado como algo que não pode ser um lugar de fuga? Você tem algum tipo de compulsão que você admite ter e que você gostaria de parar? Até com um café. Eu lembro quando Deus, pela primeira vez, eu tomando um copo de café à tarde, ele disse assim: você está se viciando no café, na cafeína. Eu quero que você tome só um por dia. E acabou. E os dias que eu quiser que você jejue, não tome. Foi difícil, mas eu comecei a reconhecer em mim a capacidade de superar qualquer tipo de vício. Analise a sua vida passada. Peça luz a Deus para iluminar sua mente, ajudar você a entender, trazer no seu consciente tudo aquilo que Deus sabe de você. Tudo que Ele sabe que você precisa compreender para se libertar dessa sua dor emocional do passado, da infância, da adolescência, das mágoas, das dores, dos relacionamentos abusivos. Peça para Deus te dar força para você aguentar os sentimentos dolorosos, que são aquelas coisas originais que foram produzidas no seu coração, na sua mente. Quando você pensa nessas coisas, sabe, você sente dor. Lembre-se de que foi Deus mesmo que disse que você vai conhecer a verdade e a verdade vai te libertar. Quando você olhar o conselho de uma pessoa sábia, você estuda ela e pensa: por que será que ela está dizendo tudo isso? Provavelmente ela estudou, ela olhou a experiência de vida dela passada e ela começou a entender muitas coisas. Assim como nós estudamos as provas de um artigo para encontrar os erros e a gente anota, né? Como eu fiz aqui, ó. Assim como eu anoto tudo, eu gostaria que você fizesse isso sobre o seu passado. Anota as suas faltas ou aonde você pensa que faltaram com você lá atrás no seu passado, de modo que você possa meditar nelas e evitá-las no futuro. Porque é muito interessante que quando você começa a olhar a sua infância e a entender por que você pensava daquela forma, você vai começar a entender o quanto é importante esse tipo de autoanálise. O quanto é importante você observar que é necessário, talvez, melhorar a sua intimidade com você mesmo. Sua sinceridade emocional com você mesmo. Quantas vezes, às vezes, você não consegue ficar sozinho. Como eu disse, gente, eu estava dizendo para o meu esposo, às vezes eu não consigo ficar totalmente só. Parece que eu não quero ter intimidade comigo mesma. E hoje eu exercito isso com muito mais frequência, porque eu entendi que não pode ser assim. A solitude tem que existir. Como eu disse, no sentido da sexualidade, mas de vivência, de afeto, de carinho, sabe? De condição de coração mesmo, para uma outra pessoa. Tem muita gente, por exemplo, que faz muito sexo, mas não tem intimidade. É aquela palavra que os jovens usam ultimamente de sobre ficar, né? Você tem um nível de intimidade onde você fica com a pessoa, né? O jovem, ele às vezes até vai ao nível mais alto da intimidade, que é no sexo, a pessoa fica com a outra e no outro dia pode passar uma pela outra e falar apenas um oi, às vezes até não falar nada. Porque nada mais é um relacionamento sério, tudo hoje virou descartável, as pessoas são descartáveis. Tudo virou um relacionamento descartável sem compromisso, sem intimidade, porque é só corpo, é só emoção e acabou isso, não sobra nada. Nada. É um sintoma de uma sociedade totalmente mergulhada na sensualidade. É algo que contribui demais para o aumento da violência, o aumento da dor. É onde você olha e as pessoas estão cada vez doentes, cada vez mais nos aspectos emocionais, nos aspectos sociais. As famílias estão quebradas. Isso vai contribuindo para todo tipo de problemas de saúde. Nós estamos vendo homens e mulheres com maneiras superficiais de se relacionar para preencher vazios que só o Senhor pode preencher. Pessoas que erguem uma barreira para a intimidade, para ter pessoas de verdade próximo dela, para ter amigos. Por quê?
Porque quando ela chega perto da outra, a outra percebe que ela é vulnerável. E aí isso assusta ela. E ela, em seguida, passa para outra pessoa o quê? Uma pessoa forte, uma pessoa perfeita, uma pessoa linda fisicamente, tudo. Quando, na verdade, gostoso é levantar pela manhã. E ainda que está com o cabelo bagunçado, com a cara inchada, você olha para a pessoa que você ama, ela olha para você quem você é. E você entende que isso é o que Deus fez para você. Isso é amor. O resto é só para preencher vazios temporais, paixões fugazes. Durante muito tempo eu me preenchi com essas sensações boas, mas você percebe que deixar de lado tudo isso dá uma sensação muito boa de paz. Olha, queridos, no fundo, a sensação de vazio, de solidão, de vícios para preencher o alívio, sabe, da dor emocional, o vazio da alma. Isso é como se fosse um calmante, mas ele acalma só naquela hora. Depois, a pessoa tem que tomar outro, e mais outro, e mais outro, e mais outro. Pessoas que vivem uma vida longa, sempre se preenchendo, sempre buscando preencher. Talvez seja aquela passagem que Jesus fala com aquela mulher samaritana, né? Ele pediu água para ela e ela disse: quem é você para me pedir água? Porque os judeus não falam com os samaritanos. E aí o Senhor Jesus disse para ela: olha, se você soubesse quem sou eu, você me pediria água e eu te daria água. Mas essa água tornaria dentro de você como uma fonte e você nunca mais teria sede. Eu vejo que a maior tristeza que está sobre nós, sobre aqueles que têm problemas com intimidade com outros e principalmente aqueles com problemas nas transexualidades e todas as variantes, pessoas né, que vendem o seu corpo, está principalmente em uma coisa. Eles não têm a fonte dentro deles para preencher o vazio da alma. E isso, na teoria, é lindo, na prática, é muito terrível, porque a pessoa vai ter que passar pela dor de encarar as suas dores, os seus sofrimentos. A pessoa se torna compulsiva, ela se torna compulsivamente aversa à intimidade com Deus, porque a intimidade com Deus vai levar ela a encarar as suas dores para tratá-las. E eles preferem ficar inflamados, eles preferem ficar naquele nível de dor, de afronta, do que serem totalmente curados. Olha, queridos, a compulsão, ela domina o ser humano para distrair ele da dor. Ela atrapalha a pessoa de ser íntima dela mesma e ela atrapalha a pessoa de ser íntima de Deus. Eu vou dizer uma coisa, uma pessoa, quando ela rompe essa compulsão, quando ela consegue ficar livre dos seus maiores vícios, das suas maiores fobias, e ela consegue ir com medo mesmo, mas ela consegue ir, é tão bonito. Porque aí ela perde o controle da própria vida e ela se entrega aos caminhos do Senhor. Uma certa feita, o Senhor fez isso comigo. E eu perdi o controle dos meus vícios. Eu parei e comecei a entregar eles ao Senhor. E é como um músculo que você começa a trabalhar. Vai ficando cada vez mais fácil, até que num dado momento você se liberta daquilo. E sabe o que acontece? Você começa a olhar no espelho e ter orgulho da pessoa que você vai se tornando. É como aquela fonte de águas que começa a jorrar. Primeiro um pouquinho, depois um pouquinho mais, e depois essa fonte de água passa a não ter controle. E você começa a derramar por todas as pessoas que passam a conviver com você. Esse é o controle do efeito de amar as pessoas. Aí sim, quando você perde o controle para você mesmo e começa a ganhar o controle de Deus no efeito de amar vidas, você começa a entender: eu sou amada e é por isso que eu amo. É assim que nós nos tornamos vulneráveis a Deus e deixamos de ser vulneráveis à perda, à dor, à morte, ao sofrimento, aos nossos gatilhos emocionais. Deixamos de ser vulneráveis para as carências afetivas. Deixamos de ser viciados na alimentação errada, na comida, porque nós começamos a nos tornar íntimos de Deus. E ali nós começamos a abrir o coração. E ali nós começamos, de repente, até um novo rumo, aonde tudo em mim é transformado. Porque o Senhor diz: vem como está.
mas eu vou te transformar. Essa coisa de o Senhor te aceita como você está é uma falácia, é uma mentira. O Senhor te aceita como está, desde que você se renda a Ele. Porque Ele te aceita como você está, mas Ele nos promete que nunca mais seremos os mesmos. De dentro de nós fluirão rios de águas vivas, porque Ele é a fonte disso. Então, queridos, olha, eu coloco diante de ti hoje. Não se sinta magoada ou magoado com o que você viveu no seu passado. Eu sei que isso é algo muito difícil. Eu sei que você pode até sentir angústia, tristeza, medo diante de uma atitude ruim que o seu pai, que sua mãe teve com você. Você foi machucada emocionalmente, muitas vezes até fisicamente. E tudo isso se instalou na sua criança doente. Você ficou como que uma criança incurável. E eu digo para você, uma ferida aberta, por muitos anos, ela vai gerar muitas dores. Mas essa criança, à medida que ela reconhece que ela ainda existe aí dentro, e ela começa a entregar ao Senhor essas dores, começa a ler a palavra, começa a entender os seus gatilhos emocionais, se tratar, se for preciso, psicologicamente, para entender o que você viveu no passado, entender também o seu valor, entender que você foi feito à imagem e semelhança de Deus, que a sua personalidade foi literalmente deturpada na infância, mas que você tem sim a oportunidade de se tornar no seu padrão original que Deus te criou, porque Deus te fez perfeito. O caminho foi mexido com o tempo, mas você continua aí dentro de você. Você ainda existe. E como eu expliquei, o tipo de pessoa que você se tornou foi exatamente o que você poderia ter se tornado, dentro daquilo que foi te oferecido. Agora, a verdade é que você precisa encarar a dor que você tinha, a criança que foi ferida, quando você se sentiu rejeitada, quando você se sentiu mal amada, quando você sentiu que você não tinha o que você precisava. Hoje, você vai olhar para esse passado sem cobranças, entendendo que você pode e deve viver uma vida amplamente feliz. Às vezes você tem uma situação específica de que você está num casamento, por exemplo, mas você se vê dependente emocional também. Você precisa dessa criança curada. Você precisa entender que seu valor não está no outro. Seu valor não está naquilo que o outro pode te oferecer. Às vezes você é aquela pessoa sedenta por afeto. Você está sempre romantizando tudo e você está sempre sendo ferida. Sabe por quê? Quanto mais a perda do passado foi dolorosa para você, mais é provável que você vai ter medo de abrir a sua intimidade com alguém. E mais é provável que você coloque no outro a alegria que você deveria ter. Porque se a pessoa te aceita, se ela te faz um elogio, se ela está do seu lado, você se sente amada, feliz. Mas se não, você nem parece uma pessoa adulta. Você começa a ter medo, você começa a se rejeitar. Você começa a ter assim, experiências íntimas onde você não tem o menor valor. E a Bíblia diz, né, que um abismo puxa outro. Você vai ficando cada vez mais ferido, cada vez mais ferida. Sabe, deixa eu te dizer, você tem a capacidade de amar. E você é perfeitamente amado, não só por pessoas, mas por Deus. Você tem essa capacidade de ser amado por pessoas também, porque antes de tudo, o Senhor te amou. Olha, se você compreendeu o que eu estou dizendo, se você reconhece isso no seu passado, se você reconhece no seu presente também algumas consequências de não se sentir amada ou amado, esse sofrimento só vai diminuir se você tomar uma atitude de encarar essa dor para fazer cicatrizar o seu coração. Não adianta fugir disso. As nossas feridas mais profundas, elas começam a cicatrizar quando nós encaramos de frente, suficientemente capazes de saber que em Deus nós temos segurança, para ser vulnerável também, se for necessário. Segurança para abrir mais o nosso coração. Existem pessoas boas, existem pessoas que vão nos pegar pela mão e também vão ser canal de cura para nós. Afinal, um casamento em Deus é para isso. Para duas pessoas que são, a Bíblia diz, né, melhor serem dois do que um, uma pessoa levantar a outra. As pessoas podem te ferir, mas as pessoas também podem te curar. Canalize a sua afetividade, tudo que você tem de bom,
diante da Bíblia, diante do Senhor. Peça a Deus que te mostre os lugares onde te faltou amor, onde você não entendeu que você era amado. Libere perdão para os seus pais ou para as pessoas que te criaram. Sabe, a intimidade com Deus, gente, ela é libertadora, ela é curativa, mas somente quando nós nos sentimos seguros até para abrir o coração. Porque muitas vezes a gente não se sente seguro para abrir o coração. E eu vou dizer mais. Nós, quando não estamos seguros, nós estamos debaixo de uma defesa emocional. A gente não vai conseguir. A gente sempre vai ficar na defensiva. Que você possa se sentir seguramente amado, amada, porque se nós nos fazemos vulneráveis, nós podemos ser magoados, mas também nós podemos ser sarados. E é um risco que nós temos que correr. Com certeza, diante do Senhor, todas as suas dificuldades comportamentais, todos os seus vícios, as suas fobias, elas vão ter uma explicação. Você pode até ter experimentado lá atrás no passado, quando você sofria na sua família, que você tinha sentimentos ali de amor, mas talvez no meio de tudo isso alguma coisa bloqueou ali. Então, não faça como você fazia quando era criança, que ficou impedido de falar. Talvez seu pai falava muito com você, né? Cala a boca, não chora não. Mas agora, chore. Se derrame diante do Senhor. Ainda que de tristeza, de raiva, de medo, de culpa, de vergonha, seja o que for. Mas lembre-se, existe um lugar em Deus que é confiável para você, onde Ele vai te mostrar que você tem valor e você vai aceitar o valor que Deus te dá. O valor de Deus para nós é simplesmente o valor do único filho dele. É o valor de alguém que foi completamente entregue, ferido, rejeitado pelas nossas iniquidades. É o valor de quem se entregaria 10 milhões de vezes, se for preciso, para insistir na ideia de que você é amado, amada. Lembre-se, você é o responsável, da agora em diante, pelo seu próprio bem-estar. Se você mantiver a ideia e a postura de que para se sentir bem com você mesmo, você precisa apenas estar bem com Deus, abrir as suas feridas emocionais para você mesmo e para Deus. E pedir, Senhor, entra, sara, cuida e me reprograme mentalmente para que eu encontre uma nova forma de me ver. Eu preciso olhar nesse espelho espiritual e me aceitar como eu sou. Sem culpa, sem medo, entendendo que você é o seu maior presente. E que toda perda, falta, vazio do passado, na verdade, é uma oportunidade de agora superar, ganhar autoridade sobre isso e fazer como eu estou fazendo aqui com você, espalhando as suas vitórias, porque vencer tudo isso é uma grande vitória. Que você possa ser abençoado no dia de hoje, que você possa não ter medo mais de ter intimidade, nem com Deus, nem com as pessoas, que você possa se sentir amado por Deus e que nós possamos juntos caminhar até o próximo nível. Se esse vídeo fez sentido para você, seja também um missionário e mande para as pessoas que você pensa que estão aprisionados em lugares que só ela e Deus sabem. Pessoas que têm mais facilidade em aparecer nu ao lado de outra pessoa do que abrir o coração, porque estão feridas. Pessoas que estão se entregando aos vícios, às fobias, aos medos. Que Deus use a sua vida para distribuir essa palavra para o número maior de pessoas possível. Dê um like, me diz daí de onde que você é. Se você quiser também ser membro do canal, você vai estar mais perto de mim. Na verdade, nós temos lives exclusivas, os conteúdos que vêm antes, né, que vai para o YouTube, vem antes para você. Nós temos aí muitas formas, né, de abençoar a sua vida, principalmente com cursos bons. Tem um agora que está disponível para você sobre identidade e eu acredito que já é um bom começo, que você realmente esteja mais próximo e nos ajude como um missionário que faz parte dessa família. Assim, eu não vou desistir de continuar fazendo vídeos para você, mas eu vou entender que vocês estão gostando. Eu vou amar estar mais perto de você e eu espero que, em nome de Jesus, nós possamos nos ver mais uma vez no próximo vídeo.
Que Deus abençoe e até lá.